Bom, tá gravando. Bom, então boa noite, bem-vindos ao primeiro evento do Terra em Debate. Meu nome é Jaqueline Vale, sou atual coordenadora da Rede Terra Brasil e sou professora do Centro Universitário Newton, aqui em Belo Horizonte. E hoje estou tendo o grande prazer de ser a moderadora desse evento que foi elaborado pelos membros da Rede Terra Brasil e também com o apoio da Newton. Primeiro, queria agradecer a presença de todos, muito importante aí nesse primeiro evento nosso, a participação de todos vocês. Bom, para quem não conhece, né, a Rede Terra Brasil é uma organização nacional composta por profissionais e estudantes, congregando instituições, entidades de classe e toda a sociedade envolvida no tema de arquitetura e construção com terra. Desde 2006, que a rede realiza bianualmente o Congresso Terra Brasil, que é o nosso principal evento. E esse ano seria um ano que seria realizado esse evento em Florianópolis, que em virtude, né, do atual cenário, a gente teve que adiar o evento que vai acontecer agora em 2022. E foi por esse motivo que nós resolvemos fazer esse evento online, para a gente manter essas discussões e continuar conversando sobre o tema. Bom, então hoje é nosso primeiro evento, que tem como tema a trajetória da arquitetura e construção com terra no Brasil. E a gente tem como convidados os associados da Rede Terra Brasil, que fizeram parte da história e são referências nessa área. No dia 28 desse mês, a gente vai ter nosso segundo evento, que terá o tema Normas para a Construção com Terra no Brasil. Quem fez a inscrição pelo Simpla já viu lá esse segundo evento, né, que pode fazer a inscrição também. E quem não fez a inscrição pelo Simpla, chegou por outro meio, né, outro link aí, saiba que tem lá o link. Vou pedir aí a Sumara, talvez, para deixar o link aí de novo, se você puder compartilhar, para quem não fez a inscrição, fazer a inscrição desse segundo evento, que vai ser muito legal também. Então, a ideia, né, desses webinários é que continue acontecendo depois. Esses dois primeiros a gente está fazendo com parceria com a Newton, que é um centro universitário de Belo Horizonte, mas a ideia é que esses webinários continuem com outras parcerias, com outros moderadores. Então, vou pedir para vocês seguirem, né, a Rede Terra Brasil nas redes sociais. Quem não conhece ainda, quem não segue, também vou pedir para a Sumara colocar o link aí. E seguir nosso site, que a gente também está inaugurando o nosso site, está saindo do forno aí para vocês, então entrem lá, quem não conhece também, para conhecer. Esse webinário vai ser dividido em dois momentos. O primeiro, os convidados vão fazer uma breve apresentação sobre o assunto, e no segundo momento a gente vai abrir uma roda de conversa para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade de usar o chat a qualquer momento para enviar suas perguntas, tá? Que depois a gente vai selecionar para um segundo momento a gente ter esse bate-papo. Agradeço todos os envolvidos para a elaboração desse evento, a Newton pelo apoio, o marketing da Newton, que fez toda essa parte também de inscrição do site, toda a parte da arte do evento, e também todos os associados da rede que ajudaram na elaboração. Agradeço a Sumara, que está aqui, também que ajudou nessa elaboração do evento, e já deixo aqui avisado que a Sumara hoje é minha substituta. Caso minha internet caia por algum problema, ela vai me substituir, tá? Eu vou colocá-la como co-host, então qualquer eventualidade aí com a minha internet, ela será moderadora no meu lugar, tá? E meus agradecimentos especiais aos convidados dessa noite. Uma grande honra tê-los aqui para contar um pouco dessa trajetória para a gente. Saibam que vocês são grandes referências para todo mundo que está aqui hoje. Então, vou ler aqui, vou falar o mini currículo dos convidados de hoje e vou falar na ordem que vai ser a apresentação, tá? Bom, primeiro a gente tem a Rosana Soares Bertocco Parisi.
Ela é arquiteta e urbanista, docente do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, campus de Poços de Caldas, há 23 anos, envolvida em diversos cursos de pesquisa e extensão da universidade que abordam a terra como material de construção e as técnicas de construção com terra. Projeta e constrói com terra e é membro da Rede Terra Brasil e da Rede Proterra. O Marco Antônio Penidio Rezende, ele é arquiteto formado pelo UFMG, mestre em arquitetura e urbanismo também pelo UFMG, doutor em construção civil pela Escola Politécnica da USP, pós-doutorado em patrimônio histórico e arquitetura vernácula pela University of Oregon, nos Estados Unidos. Trabalhou durante 10 anos em projetos e construção na iniciativa privada, professor titular na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisas, publicações, trabalhos de extensão e ensino nas áreas de conservação, construções, histórias, arquiteturas vernáculas, arquitetura de terra, sustentabilidade das construções, tecnologia das construções e inovação tecnológica. Célia Neves é pesquisadora aposentada do CEPET, dedicada ao desenvolvimento de projetos de materiais e sistemas construtivos para habitação de interesse social, responsável pelo Laboratório de Engenharia Civil e do Centro Tecnológico da Argamassa, este em parceria com a Universidade Federal da Bahia, consultora na área de execução de fachadas, ex-coordenadora do projeto de investigação Proterra CITED e da rede ibero-americana Proterra, ex-coordenadora da Rede Terra Brasil e atualmente membro dos conselhos consultivos do Proterra e coordenadora do Comitê Científico dos Eventos do Ciacote e Terra Brasil. Fernando César Negrini Minto é arquiteto e urbanista, possui mestrado pela FAUSP em Tecnologia da Construção e doutorado pela FAU-UFRJ no Departamento de Tecnologia da Construção. Experiência na área da arquitetura com terra desde 1997. Atua em escritório próprio, matéria base, arquitetura e tecnologia, com projetos e construção com terra. Professor do Ateliê Integrado, Ateliê Terra, na Universidade de Santa Úrsula, compõe a assessoria técnica Catálice, no Rio de Janeiro, junto a movimentos na luta por moradia e é membro da rede ibero-americana Proterra. E a Ana Cristina Vilaça Coelho, sua atuação em arquitetura e construção com terra está relacionada com a pesquisa acadêmica, que associa saberes construtivos, locais à inovação em materiais de construção na busca por edificações mais eficientes. Bom, agora eu vou passar a palavra, tá, para cada um. Eu vou convidando e aí o som vai abrindo pelos convidados. Mais uma vez, peço para que qualquer pergunta seja enviada pelo chat e depois dessa apresentação a gente vai fazer essa rodada de perguntas. Então, para começar, eu vou convidar a Rosana, deixa eu te convidar aqui para desmutar, que será a nossa primeira convidada, e você vai ter 10 minutos, tá, Rosana? Ok. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada, Jaque, pelo convite, obrigada a toda a equipe da coordenação da Rede Terra Brasil e membros da rede, os alunos da PUC Minas que se inscreveram para o evento, e da Newton também, né? É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. A minha fala vai se consistir em tentar resgatar um pouquinho, né, e desmistificar uma ideia que muita gente tem de que a arquitetura e construção com terra no Brasil e nas Américas, né, chega com os colonizadores, né? Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que existe uma gama muito grande de povos indígenas que estão
que já habitavam, né, o continente, os três continentes, as três Américas, quando da chegada dos colonizadores, né? E então eu tento aqui, num primeiro momento, resgatar imagens que contem um pouco, né, dessa imagens e às vezes alguns relatos, né, bem antigos em termos, por exemplo, de colonização brasileira, que demonstram que os habitantes indígenas, né, em suas primeiras representações e nesses relatos, já utilizavam a terra, o bambu, a palha, enfim, os materiais naturais como materiais para edificar os seus abrigos, né? Então a gente tem desde ilustrações de 1595, ilustrações de Hans Staden, né? E de outros em outras publicações com uma datação em termos de território brasileiro bastante antigas e que vão dar conta de nos mostrar que esses povos já habitavam aqui, utilizavam a terra como material de construção, né? Então desmistifica muitos ou alguns trabalhos que disseram, né, que o uso da terra como material de construção chega através dos colonizadores e depois dos escravos, enfim, né? A gente tem ilustrações, inclusive, do livro do padre Antônio Vieira, pinturas de Benedito Calixto, depois Teodoro de Bry delimitando, né, essas ocupações, e sempre essas ilustrações vão, de alguma forma, sinalizar, né, para a presença da terra como material de construção. Né? Algumas um pouco mais recentes, mais detalhadas, outras um pouco menos detalhadas e menos descritivas, né? Mas a gente, principalmente as técnicas de construção, que a gente chama de técnicas mistas, né, que envolve a terra e outros componentes, elas foram retratadas ao longo da história do Brasil, né, em vários escritos, várias gravuras, enfim. Né? Então, é um pouco disso que a gente mostra, né, para mostrar essa trajetória da arquitetura e construção com terra em nosso país. Né? E depois, aqui, pelas mãos dos colonizadores, quer dizer, a partir do momento em que há esse intercâmbio cultural, né, intercâmbio de saberes, de informações, quando os colonizadores que chegam começam a se dar conta dos materiais disponíveis, a gente vai encontrar ao longo de todo o país, e essa ideia de mostrar esse mapa era bem essa, quer dizer, desde o norte do país até o sul do país, a gente vai ter uma série de ocupações, né, a partir de 1500, e vindo, né, até século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, né, que estão presentes, né, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Então, a gente trouxe desde um casario lá em Goiás Velho, né, na Vila Boa de Goiás, como uma fortaleza no sul do país, em Santa Catarina, assim como a nossa mineira, né, a nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto, ou Forte, em Salvador, né, muralhas, né, resquícios de antigas muralhas, no estado de São Paulo, as casas bandeiristas e por aí vai. Né? A gente tem uma gama de representações de edificações ainda existentes, né, que dão conta de nos mostrar que a Terra vem acompanhando a evolução das construções no nosso território. E aí, lógico, eu quis mostrar um pouco esse sítio, que é uma construção tombada pelo IPHAN, muito conhecida, e que faz parte aí da tradição da arquitetura bandeirista paulista, né, que é do final do século XVIII, que fica em Cotia, né, próximo à cidade de São Paulo, né, próximo à Grande São Paulo, né, e alguns momentos dessa construção
que também dão conta que ela sofreu, né, descaracterizações, sofreu incêndios, sofreu reformas, e mesmo assim ela se mantém, né? Então, essa desmistificação de que a construção com terra é frágil, né? Que ela se acaba rapidamente. A grande vantagem que esses sistemas construtivos têm é que eles se reincorporam ao meio ambiente, né? Além das vantagens térmicas, acústicas, enfim, que outros depois vão falar sobre isso, né? Quando eles são destruídos por algum motivo, eles se reincorporam ao meio ambiente e praticamente não causam quase nenhum impacto para a recomposição daquele terreno onde elas estão inseridas. Bom, essa primeira imagem, que é de 1913, de uma expedição já do Marechal Rondon, é uma imagem muito conhecida, muito presente na internet, né, em termos de arquitetura indígena, né, assim como essa imagem, que é de 1935. Então, ela já mostra um tipo de construção que muitas pessoas conhecem como as construções rurais do Nordeste, ou as construções do Sudeste ou do Sul do país, a casinha, né, de duas águas, às vezes coberta com telhas, feita nas coxas, às vezes coberta com fibras, né, mas que retratam já essa tradição que veio nos seguindo ao longo de todo o processo, né, do processo de ocupação, do processo de disseminação de técnicas construtivas, né. E assim, vou voltar só nessa imagem anterior para comentar um fato que, infelizmente, eu constatei na época da minha pesquisa de doutorado, que eu fui à Palmeira dos Índios, porque a gente tem um grupo indígena Chucuru Cariri assentado do lado de Poços de Caldas, né, na cidade de Caldas, dentro do município de Caldas, numa fazenda, né, que chegou até aqui por problemas dentro da etnia. A FUNAI foi mudando eles de lugar, né, e quando eles chegaram e viram que a quantidade de edificações da fazenda não dava para todo o grupo, eles começaram a fazer ampliações e construções exatamente da taipa de mão ou pau a pique, né? E quando eu fui ao Nordeste, eu fui a Palmeiras dos Índios, de onde eles são originários, me certificar se haveriam traços dessas ocupações, e eles estavam lá, né, presentes, íntegros alguns, né? A gente se deparou com uma notícia no jornal de que a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, isso em 2005, 2006, estava destruindo, né, as construções de terra por conta do barbeiro. Isso é uma questão aí que perpetua no imaginário de que por conta da taipa de mão ou pau a pique que o barbeiro se prolifera, e na verdade é pela falta de manutenção e manutenção inadequada que esses bichinhos vão procurar as frestas para se reproduzir, e eles se reproduzem em muitos outros lugares, né? Dentro de cascas de árvore, no meio de pedras, enfim, né? Então, só para desmistificar uma informação que circula e que dói muito na gente, porque ao acabar com essas nossas referências antigas, né, a gente está apagando um trecho importante da nossa memória e da nossa cultura construtiva, né? E aí eu quis trazer aqui, né, para aqueles que são do estado de São Paulo, exemplares de construções de terra, né, que utilizam aí técnicas mistas, exemplares esses aqui na cidade onde eu resido, bem próximo a Poços de Caldas, mas já no estado de São Paulo, chama-se São José do Rio Pardo, onde a gente tem duas casas maravilhosas de fazenda, intactas, né? A primeira intacta, a segunda já passou por reformas, elas distantes uma da outra apenas 6 quilômetros, né? E a forma, a técnica de construção da taipa de mão interna é diametralmente oposta, assim, ela é totalmente diferente uma da outra. A gente conseguiu
resgatar isso, né? Subindo no telhado dessas casas e da Fazenda Rio Claro, a gente tinha ainda lá uma parede que dividia possivelmente a sala, uma das salas de jantar, de um outro cômodo próximo da cozinha, que os atuais proprietários deixaram, né, envidraçaram para que fosse vista como que era essa técnica no momento em que ela foi edificada. Essa segunda fazenda foi alterada, sim, ela, infelizmente, todas as paredes externas foram substituídas por tijolos, e a primeira tem ainda uma parte da casa feita com taipa de pilão e uma parte possivelmente mais recente, né, construída já com tijolos, que a fazenda tinha uma olaria já a partir de 1880, tá? Uma olaria de tijolos cozidos. Aqui está a tubaca, do lado aqui direito a gente redesenhou, né, o sistema construtivo dessa técnica mista das paredes internas, né? Aqui na bandeira da porta está o ano da construção, que é 1870, e aqui a Rio Claro, né? A gente redesenhou também o sistema, que é muito comum, é um sistema um pouco diferente da anterior, mas só para mostrar para vocês que a técnica mista ela varia muito, inclusive numa mesma região tão próxima uma da outra. Bom, aí, em Minas Gerais, o que aconteceu, por exemplo, no sul de Minas, que está tão próximo, né? A gente encontrou em Cruzília, né, no sul de Minas, uma cidade que faz parte aí do caminho próximo da Estrada Real, do Caminho do Ouro, que tem toda uma história construtiva. A gente encontrou fazendas, né, que hoje ainda estão intactas, mas elas foram bastante modificadas, mas se encontrou a presença de adobe, principalmente externamente, né? Possivelmente essa mudança da taipa para o adobe foi feita aí no processo, né? Então essas fazendas datam do século XVIII, século XIX, tanto essa Angaí quanto a próxima, a Traituba, que hoje são fazendas que têm criação de cavalos, né? Em que as paredes externas são de adobe atualmente e as internas, a maior parte delas ainda com taipa de mão, né, com técnica mista. E, ao mesmo tempo, mostrar que tanto a evolução da arquitetura indígena quanto da arquitetura rural, ela passou aí por uma diversidade muito grande de modelos e apropriações, onde em muitas delas a gente encontrou a presença da terra. Então, tem habitações indígenas desde o norte do país, né, até a região centro-oeste, essa daqui do lado direito, lá em Palmeiras dos Índios, na região que eu visitei, uma foto possivelmente da década de 40 do século XX. E qual não foi a nossa surpresa hoje, né, através da Sumara, que eu perguntei para ela, olha, o que você teria aí de arquitetura, de vestígio de arquitetura indígena da sua região, né? A Sumara é de Santa Catarina, e ela nos mostrou essas habitações muito antigas, possivelmente a datação em torno de 3.000 anos, né? Dos caiacangues, que eram habitações subterrâneas, né? Em alguns lugares, relatos de que algumas dessas casas eram para celebrações e não para habitação, né? Mas assim, o que indicou que no entorno delas, que isso realmente se configurou como agrupamentos indígenas, a presença de frutíferas, de plantações, enfim. Mas assim, é uma pesquisa muito recente, segundo o próprio relato da Sumara, né? Então aqui algumas ilustrações só para a gente ver como que seriam essas habitações escavadas, que tinham um revestimento, depois um delicado revestimento, como se fosse um reboco de terra, né? Desses povos de tradição taquara, né? E recentemente, muito próximos aí, onde alguns desses vestígios foram encontrados, uma técnica que assemelha-se muito ao nosso pau a pique de quase de qualquer região brasileira, né? Por descendentes, por remanescentes de outros povos indígenas, né? Mas na mesma região do Planalto. E por que eles teriam feito, então, essas habitações mais enterradas?
regiões muito frias, que ventavam muito, que choviam, então a terra vira também uma grande proteção térmica, né? Um grande abrigo para essas populações, né? Bom, Rosana, desculpa te oi. interromper, só para dizer que seu tempo já esgotou, tá? Só para você Eu vou bem finalizar. mais rapidinho, agora já estou no finzinho. Então, só para mostrar que, ainda nos centros urbanos, a gente tem também, em qualquer lugar do país, casarios inteiros de terra, né? Belém do Pará, Cidade Velha de Goiás, e essa eu acho que é a última grande imagem que eu trouxe, porque eu acho ela muito significativa, a Catedral Metropolitana de Campinas, que em 2018 houve um atentado lá dentro, né, e as paredes são paredes muito espessas, uma arquitetura muito bonita, da qual participou o Ramos de Azevedo, é uma igreja cuja construção foi muito longa, né? Qual foi a minha surpresa na hora que eu vi a igreja pintada de amarelo, porque eu estudei em Campinas, e a matriz de Nossa Senhora da Conceição sempre foi acinzentada, né? Mas, assim, só para dizer para vocês o quanto que isso é rico no nosso país, né? Numa cidade que hoje tem mais de 1,5 milhão de habitantes, né? E a igreja está lá preservada na dinâmica da cidade contemporânea e não é porque era de terra que ela caiu, né? Então, desmistificando uma série de dogmas ou de paradigmas aí a respeito das construções com terra. Tá? Eu agradeço muito a presença aí de todos, né? E depois a gente vai abrir aí para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada a você, Isaac. Linda apresentação. Só antes de chamar o próximo convidado, que vai ser o Marco, eu queria só dar um recado que quem fez a inscrição pelo Simpla vai receber o certificado no final dos 2 eventos. Então, teria que participar desse e do próximo no dia 28. Quem quiser o certificado apenas desse evento, no final do webinar a gente vai mandar um link, tá? Do Google Forms para vocês preencherem e depois a gente vai enviar por e-mail o certificado. Deixa eu, Marco, te liberar seu microfone. Joia. 10 minutos, Marcos. Bem, queria agradecer, boa noite a todas e a todos, agradecer muito a Jaque pelo convite e também por se animar a organizar todas essas 2 webinars, né? E, bem, a Rosana faz né, vamos dizer, ela pega aí o início da arquitetura de terra no país, até colocando toda essa questão da discussão, né, da arquitetura de terra e dessa questão dessa existência ou não da arquitetura de terra indígena, né, que é um assunto que é muito discutido e que se tem muito essa visão de que a arquitetura de terra ela veio só com os colonizadores. Eu acho que foi muito interessante e esclarecedor apresentar isso. E a gente tem, então, desde o início da nossa história, né, seja pegando lá com os índios, até com a história portuguesa, essa presença da arquitetura de terra. Bem, e isso vai continuar. A arquitetura de terra, assim como a pedra e a madeira, né, fundamentalmente as técnicas construtivas coloniais, que a gente tem predominantemente, elas vão continuar como técnicas construtivas predominantes até meados do século XIX. Ou seja, a terra continua sendo uma técnica construtiva muito utilizada e boa parte das nossas cidades históricas, e não só as cidades históricas, boa parte das cidades que são mais antigas ainda estão lá com várias construções em adobe ou pau a pique, ou se for na região de São Paulo, de Goiás, em Taipa de Pilão, estão lá ainda com essas técnicas lá sendo utilizadas. É somente no século XIX, em meados do século XIX, a partir de 1850, que essas técnicas construtivas, não só a terra, mas também a pedra e a madeira mais bruta, começam a ser substituídas pelos tijolos cerâmicos.
Mas isso vai acontecer fundamentalmente nos centros maiores, nos grandes centros. Nas periferias das cidades e em regiões um pouco mais afastadas, a terra, a arquitetura de terra, ela continua sendo muito utilizada. E na medida em que esse uso da arquitetura de terra continua se fazendo, e você tem um novo tipo de técnica construtiva, no caso, tijolo cerâmico e argamassa de cal e areia, substituindo essa técnica, quer dizer, a forma de construção mais usual passa a ser o tijolo cerâmico com argamassa de areia e cal, a gente começa a chamar essas técnicas, que não são mais as convencionais, e esse tipo de arquitetura vernácula. Esse nome, a ideia da arquitetura vernácula, né, os primeiros estudos da arquitetura vernácula acontecem, na verdade, no século XIX. Nessa época, eram estudos fundamentalmente feitos pelos europeus, né, buscando construções diferentes da Europa. Então, eram aquelas construções dos aborígenes, esse tipo de coisa. Mas, ao longo do século XX, na medida em que as pessoas vão ficando mais interessadas em saber como as pessoas realmente viviam, né? Não era só a construção dos palácios, dos reis e das princesas, ou mesmo contemporaneamente, né? Como é que as pessoas realmente viviam e quais as opções e por que elas faziam as opções do construir, do habitar. A arquitetura vernácula vai se constituindo como um campo de estudo, bem significativo. Parece que a conexão dele deu uma travada. Guardar, voltar. Aqui em BH está chovendo bem, então talvez a conexão dele esteja um pouco fraca. Que as pessoas vão buscar compreender e aprender como essas construções devem ser feitas. É claro que você tinha os tratados antigos, mas nesses tratados sempre falta um pulo do gato, sempre falta entender, compreender como está se estruturando esse detalhe de fazer essas construções. Então, nesse sentido, nessa retomada das construções terras, a gente tem, por exemplo, hoje um grande instituto francês que começou a fazer as pesquisas nessa época, mas também na Inglaterra, nos outros lugares, que se começou a pensar, aonde eles foram buscar esse conhecimento além dos tratados. Na América do Sul e Central, na Ásia e na África, onde se construía ainda com terra. Então, nesse sentido, a arquitetura vernácula, ela teve uma importância fundamental. Ela teve uma importância fundamental para que esse tipo de retomada de construções pudesse se efetivar. E, efetivamente, a arquitetura de terra, ela, para que isso acontecesse de novo dessa maneira, ela vai, então, precisar, né, desse repositório das terras construtivas que existia ao longo aí da arquitetura vernácula. E essa arquitetura vernácula, ela vai continuar a se fazer e a estar presente aí ao longo, né, de toda a história do Brasil. E ela continua presente em diversos lugares aí do país. A gente tem, inclusive, essa presença, né, a gente tem a presença dessa arquitetura no Nordeste, a gente tem essa presença no Centro-Oeste, em alguns focos, alguns pontos muito específicos na região Sul, mas a gente também tem ela aqui no Sudeste. Essas fotografias, aliás, que eu vou mostrar, são todas da própria Jaqueline, que está fazendo a moderação. Essa fotografia que vocês estão vendo aí é uma fotografia aqui pertinho da cidade histórica de Tiradentes, na região aqui central de Minas, e uma cidadezinha, né, uma pequena vila, Bichim, onde você tem ainda essa tradição construtiva de arquitetura de terra. E essas pessoas
que constroem com terra e têm essa tradição construtiva em terra, elas vão ter um papel fundamental, não só como repositório que a gente comentou, mas mesmo para essas comunidades, como um resgate vivo dessas tradições construtivas, que são extremamente importantes para essas comunidades. Ter essa técnica ainda presente em várias dessas comunidades significa não só construir de forma mais sustentável e mais adequada ao meio ambiente, mas também a um próprio significado de existência. E, nesse sentido, uma questão muito importante que a gente tem assistido, aí não mais aqui na região do Sudeste, mas sobretudo no Nordeste, no Centro-Oeste, é o que a Rosana acabou comentando. Às vezes, as construções com terra são substituídas por outras que implicam nessa perda de identidade da população e, além de essa perda de identidade, o custo para que se fizesse simplesmente melhorasse a qualidade, o que acontece? Muitas populações eles não conseguem terminar ou fazer uma construção mais bem feita, com um reboco bem feito, por uma total falta de recursos. Então, um apoio técnico a essa população permitiria não só se manter essa tradição construtiva, mas fazer construções mais baratas e, sem dúvida, até mesmo com mais qualidade dessas comunidades. Então, o que a gente assiste hoje do ponto de vista da arquitetura vernácula? Ela ainda está presente no país em várias maneiras. Então, no Nordeste, no Centro-Oeste, a gente tem ela presente de uma forma mais tradicional, ou às vezes com construções em mutirão, mas há uma pressão, às vezes, até do próprio governo, de substituir de maneira inadequada essa arquitetura. Já na região Sudeste, a gente tem uma situação diferente, porque a gente tem uma modificação nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de produção, que está envolvida, inclusive, com a questão do turismo, mas que permite permanecer essa técnica viva. E o fato dessas técnicas estarem vivas, ele é muito significativo, porque, inclusive, nos próprios processos de restauração, por exemplo, essa cidade, essa fotografia que também aí em Bichim, nessa cidade que está pertinho de Tiradentes, se você tiver que fazer qualquer restauração, qualquer problema em obras de arquitetura de terra, fica muito fácil, porque ali perto tem vários pedreiros, vários construtores que vão saber fazer como trabalhar com essa construção com terra. Então, a arquitetura vernácula, ela exerceu um papel fundamental na manutenção das construções com arquitetura de terra, primeiro, pela própria presença dela. Ela foi uma arquitetura que esteve presente esse tempo todo, mas também como repositório dessas técnicas, aonde ela foi o que permitiu que as populações, que as pessoas que não estavam sabendo mais construir com terra, pudessem resgatar, através desse contato com a arquitetura vernácula, essa maneira de construir. E hoje elas têm um papel fundamental, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas para a questão da própria identidade dessas comunidades locais e também para as obras de restauração, porque nas obras de restauração elas não são só grandes obras. Então, por exemplo, para conservar as casas, os pequenos comércios dessas cidades, a pessoa não tem muito recurso. Então, ela precisa de um pedreiro, de uma pessoa que saiba da manutenção dessa arquitetura de terra. E aí, essa presença da arquitetura vernácula de terra é também fundamental. Então, a arquitetura vernácula de terra, ela tem, então, esses papéis aí fundamentais e significativos na história aí da construção de terra do país e continua tendo essa presença aí muito significativa e vigorosa, e lembrando sempre, então, que ela é também um conhecimento, um valor por esse conhecimento, essa forma de saber fazer e de saber construir. Fundamentalmente era esse o recado. Muito obrigado aí a todos vocês. Obrigada, Marco. Eu acho que sua fala complementa bem a fala da Rosana, né? Ambos falando dessa tradição.
Agora eu vou convidar a Célia, que vai agora começar a dar um panorama mais recente da arquitetura e construção com terra. Célia, eu vou te convidar aqui para você desmutar. Não estou te escutando. Agora sim. Isso. Deixa eu só dar um recado, antes de iniciar a apresentação. A gente vai enviar um link do Google Forms, só retificando uma coisa que eu disse, que era só para quem quisesse o certificado desse evento somente, mas eu vou pedir para que todos preencham, porque serve como uma lista também de presença para a gente conhecer, ver de onde vocês são. Então, isso também serve de controle para a gente, tá? Então, mais para o final do webinar, eu vou enviar aqui no chat esse formulário e peço para quem quiser, né, tiver perguntas, ir mandando aqui no chat. Palavra com você, Célia, obrigada. Eu vou começar aqui com a academia. Bom, eu acho que não está funcionando aqui. Tá, agora tá. Bom, pessoal, muito obrigada por ser convidada para participar desse primeiro debate. Eu fico muito contente e meu problema todo era como iniciar o falado da nova era, né? Do recomeço. Então, eu acho que peguei o fio da meada na década de 1970 e corresponde a 50 anos atrás, e é justamente onde começou a haver um certo movimento de renovação da arquitetura e construção com terra no país. Bom, como é que era o uso da terra na década de 70? Isso é importante a gente ter em conta, porque na década de 70, 50 anos atrás, era muita coisa diferente. Então, não adianta você transportar pensar no que está aqui hoje para o que era há 50 anos atrás. Então, vamos pensar mais ou menos em 50 anos atrás, o que é que acontecia. Como o Marco e a Rosana também comentou, quer dizer, há um número significativo de edificações de terra construídas desde o século XVI, e até a primeira metade do século XIX. A Isabel Canã, por exemplo, me disse que até no início do século XX, quer dizer, no início do século XX, com o movimento de modernização do país, a terra começa a ser deixada de lado e então aí aquela ânsia de novos materiais, né, de novas técnicas. Então, a partir desse momento, quer dizer, já na segunda metade do século XX, já não se aceita mais a construção com terra ou construção com barro, como também era chamada naquela época, né? E por quê? Praticamente a construção com terra se caracterizava como uma condição de pobreza. Quem usava a terra era o pessoal pobre. E também o pior, que Rosana também comentou, é que há o conceito de que a doença de Chagas era transmitida pela casa de terra, né? E isso é uma coisa que deve dizer que é um preconceito que persiste, principalmente na classe política do país, que é a classe que elabora políticas públicas. Hoje, qualquer candidato a prefeito, a presidente, a governador, se você perguntar sobre a questão da casa de taipa, da construção com terra, tudo isso, ele vai dizer que a ideia é destruir tudo e fazer tudo de novo, né? Com bloco, com material cerâmico, etc. E tal. Então, isso aí é um problema. Mas, mesmo assim, quer dizer, apesar todo esse preconceito e dessa caracterização de que a construção era a construção pré-pobre, se verifica que o uso da terra como material de construção segue principalmente na área rural e nas periferias das cidades, né? Com isso, então, praticamente se confirmando que é utilizada pela população de menor poder aquisitivo. E aí,
E também que o que acontecia é que esses sistemas construtivos primitivos, principalmente o Adobe e a taipa de mão, ou o pau a pique, etc. Tal. Mas e outro problema também que se tem é que os jovens já não se interessavam mais por aprender técnica construtiva. De certa forma, como o país estava em uma época moderna, a construção civil apresentando muito mais emprego, era muito mais interessante sair da sua cidade ou da sua coisa, e trabalhar na construção civil do que aprender técnicas que já eram técnicas dos avós, dos pais, etc. E tal. Nessa época, em 1970, na área acadêmica e técnica, o que se tinha eram instituições federais, estaduais e até municipais dedicadas à proteção do patrimônio material de terra, cadastramentos e conservação. O IPHAN foi criado em 1937, quer dizer, o IPHAN já vinha com coisa, e os órgãos estaduais também existem. Em Salvador mesmo eu chamava IPAC, né? Nas instituições de ensino, havia cursos formais e regulares de especialização em pós-graduação. E isso na área de conservação. Né? Então, aqui eu listei 3 universidades somente para citar os exemplos. Tem a UFBA, né, que é muito conhecida, e inclusive recebia alunos nacionais e internacionais, e tinha um convênio com alunos, com estudantes da América Latina. Eu conheci muitos estudantes da América Latina lá nessa época. A Universidade Federal de Minas Gerais, que tinha especialização, a Unicamp, que tem também um centro chamado SECO, e eu coloquei aqui de propósito, proposital, o CESI, que eu acho que é assim que se fala, que é o Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada, embora seja da época muito mais moderna, de 2003, para chamar a atenção que não é só na universidade que existem essas instituições de ensino e de capacidade de formação, né? Também existem outras instituições que não são instituições universitárias. Então, a gente, em 1970, na década de 70, confirma que havia um expressivo número de profissionais habilitados no campo da conservação e restauro. Mas, então, o que é que acontece? A retomada do conhecimento. Como vem a retomada do conhecimento? E aqui uma coisa exemplar, como exemplo, em 62, houve uma proposta de um projeto para a construção de habitações com taipa de mão, com painéis pré-fabricados em regime de mutirão, em Cajueiro Seco, na região metropolitana de Recife. Isso é um fato exemplar, porque aqui está o uso da terra, em 1962, está a proposta de um sistema construtivo pré-fabricado, semi-industrializado, digamos assim, e o uso de regime de mutirão, que são três aspectos que se vai formando as construções, que é importante se considerar nas construções com terra. Em 1964 é criado o Banco Nacional de Habitação. Esse banco surgiu por diversos aspectos, mas seu objetivo principal era reduzir o déficit habitacional do país, que circulava em torno de 8 milhões e continua praticamente nesse mesmo número até hoje. 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, mas sempre tem circulava em torno disso, nosso déficit, né? Em 1971, o BNH, então, que já tinha uma série de atividades a fazer, iniciou a questão de identificar alternativas tecnológicas de baixo custo, financiamento de pesquisas e estimular os projetos de pesquisa nesse tipo. E aí vem o solo cimento. Por que o solo cimento? O solo cimento, ele já tinha um histórico anterior, trazido pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, que tinha realizado alguns experimentos no Brasil, não só na parte de rodoviária, que como foi solo cimento entrou no Brasil, mas também na construção habitacional. E uma construção exemplar foi o Hospital Adriano Jorge, de 10.800 metros quadrados, construído em Manaus pela BCP. Agora veio uma pergunta, e a terra?
Nós estamos falando lá de solo-cimento. E mutirão e autoconstrução. Bom, isso é preciso lembrar o seguinte, nessa época isso era proibido. Não se falava em terra, não se falava em mutirão, não se falava em autoconstrução. O país vivia um momento de euforia econômica, de euforia industrializada, que isso aqui tudo era coisa do passado, né? Então, seguindo a ideia do solo-cimento, o IPT, a Divisão de Edificações do IPT, propôs um projeto e em 75 já tinha algumas respostas sobre a viabilidade técnica e econômica para a fabricação de tijolos e blocos de solo-cimento. Então, o IPT trabalhou com bloco maciço e prensa manual, bloco maciço e prensa automática e também com a viabilidade técnica da construção. Já o CEPED, que era onde eu trabalhava, por outro lado, optou pelo sistema de paredes monolíticos, muito semelhante à taipa de pilão, né? E é claro, com algumas diferenças, porque aí estava trabalhando com solo-cimento e a ideia era produzir um sistema construtivo mais simplificado e mais leve, que se pudesse fazer até mesmo uma construção mais adequada para os novos tempos, né? Então, o CEPED estudou o material, as dosagens, desenvolveu os sistemas construtivos de painéis monolíticos de solo-cimento. Depois, o CEPED se envolveu com a transferência da tecnologia e, no final, com a avaliação pós-ocupação. Esse projeto de pesquisa durou mais ou menos de 75 até 85, praticamente 15 anos. Foram 15 anos de trabalho com solo-cimento monolítico. Diferente do IPT, que o IPT, a Divisão de Edificações, fez uma série de trabalhos, mas do solo-cimento somente trabalhou com tijolos e blocos de solo-cimento nesse projeto que eu citei. Como estava a situação em 1980 e 1990? Já havia uma série de manuais e cartilhas publicados, seja pelo CEPED, pelo IPT, pelo BNH e pela BCP. Isso é interessante, todo mundo estava produzindo publicando materiais de acordo com o público que tinha, né, que ele queria se dirigir. Também já existiram, as primeiras normas de tijolos e blocos de solo-cimento já tinham sido publicadas. E aí o BNH volta atrás e cria o projeto João de Barro, que é um projeto específico de autoconstrução. Isso foi em 1984. Só que em 86 o BNH é extinto. A Caixa Econômica Federal assume as funções parciais do BNH de financiamento de casa, tudo isso, mas já não assume a questão de estimular projetos de investigação. Com isso aí, então, projetos de pesquisa. Com isso aí, então, muitas equipes simplesmente se acabaram, porque já não tinha quem financiasse as pesquisas, né? Se bem que o PNUD da ONU começou a promover eventos para divulgar alternativas tecnológicas para habitação popular, mas era uma coisa descompromissada com projetos de pesquisa, simplesmente identificava projetos de pesquisas e convidava para participar dos eventos. A FINEP começou a financiar alguns projetos de pesquisa dirigidos à habitação de interesse social, e o CEPED continuou ainda nesse trabalho já tinha constatado que havia de edificações de solo-cimento no país em torno de 70 mil metros quadrados, e que a participação do CEPED nessas construções, de 70 mil metros quadrados, tinha sido em torno de 50 mil metros quadrados, seja através de construção, de assistência técnica, ou até mesmo resultado dos manuais e das cartilhas que tinham produzido, né? E logo depois, então, o CEPED, antes do final de 1990, o CEPED realiza uma avaliação pós-ocupação dessas edificações, avaliando em torno de 102 unidades amostrais que corresponderam a 63 mil metros quadrados de área construída. Bom, aí estamos chegando ao século XXI e que o mote do século XXI é a sustentabilidade ambiental. Então, aí já começa a facilitar mais ou menos as coisas, a sociedade já admite determinadas coisas que
que não se aceitava há 30 anos atrás. Então, na área técnica e acadêmica, eu listei aqui 3 dissertações que eu acho muito interessante, porque dissertações e teses, que são inclusive de pessoas muito conhecidas que fazem parte da rede Terra Brasil, né? A Wilson, em 88, ela apresenta uma tese na dissertação. A dissertação dela é de taipa de mão no Brasil, faz o levantamento e análise de construções. Então, é praticamente um primeiro documento de taipa de mão que sai da área acadêmica, que é produzido na área acadêmica, né? Já um pouco mais adiante, já mais em 2002, Obed fala sobre a utilização de macrófitas aquáticas na produção de adobe. Então, aí o nome adobe aparece, que isso 30 anos atrás era impossível, aparece a adobe, e as macrófitas aquáticas como uma adição de um produto natural, digamos assim. Então, que já são 2 coisas também que interessam a sustentabilidade ambiental. Aqui vale a pena dizer que Obed, quando fez essa tese dele, escreveu todo tijolo de adobe. E logo depois que eu conheci Obed, eu perguntava, por que isso, tijolo de adobe? Ele disse, porque o nome adobe era um pouco desconhecido, então precisava ter um tijolo na frente para se enquadrar bem na área acadêmica. E Ana Paula Milani, já em 2008, faz uma dissertação, aqui é a tese dela, sobre solo-cimento com cinza de casca de arroz, também a utilização de um material reciclado, digamos assim, de reciclagem, e para o seu desempenho em paredes monolíticas, que é justamente essas paredes que desenvolveu o CEPED, e muito relacionado com a taipa, né? E também algumas notícias de extensão universitária e de canteiro experimental, especialmente nas escolas de arquitetura. Isso é dizer, existem notícias, mas ainda é pouquíssimo, quer dizer, assim, os exemplos que se tem, não é uma coisa muito utilizada, a questão da terra nas extensões universitárias e no canteiro experimental. São poucas as universidades, escola de arquitetura, que se dedicam a esse tipo de material. Também surge uma coisa que não existia antes tão fácil, são as capacitações fora da área acadêmica, e são vários institutos, hoje tem, se você entrar na internet, hoje tem não sei quantos institutos, conjuntos, grupos, etc. Mas vale a pena citar aqui o TIBA, que foi de 1987, e o TIBA é Tecnologias Intuitivas de Bioarquitetura, e outros três institutos, esses muito ligados à permacultura, quer dizer, o uso da terra entra na arquitetura contemporânea pela permacultura também. Isso a gente não pode dizer que não ajudou sim muito. E aí vem os nomes, casa ecológica, casa sustentável, e tem um bocado de nome para isso, né? E também, nessa época, também vale a pena mostrar que já existiam também empresas que entravam, estavam entrando no mercado, digamos assim, oferecendo um produto. A Oikos Ecologia do Habitat, que é Raimundo Rodrigues e Marcos Reco, inicia em 87 com eles dedicados a inventários de bens imóveis e serviços de restauração. E logo depois ampliam para projetos e obras contemporâneas e também programas de capacitação. A Fato Arquitetura, né, que é Márcio Hoffman, André Reise e Fernando Minto, que está aqui também com a gente, em 2001 inicia a Fato Arquitetura, que se encerra em 2006 parece, em 2006, e em 2008 isso retorna como Taipau, que é só construção com solo cimento, com taipa de mão, com taipa de pilão. E por final, vem as redes, que acontecem também, do mesmo jeito que acontece capacitação, também acontece a chegada das redes. Essa tem uma história que vem
posso dizer que inicia com o CITED, que é um programa ibero-americano de ciência e tecnologia para o desenvolvimento, que criou inicialmente um programa chamado Habiterra, que é a sistematização do uso da terra em habitação de interesse social. Depois, quando finaliza esse projeto, esse programa de pesquisa, vem o projeto de investigação ProTerra, que se encerra em 2005, e a partir de 2006, então, se começa uma rede ibero-americana de arquitetura e construção com terra, independente de qualquer patrocínio, né? Então, é uma rede que desenvolve sozinha, e no rastro da coisa se surge também a Rede Terra Brasil, praticamente irmã da Rede ProTerra. Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha que falar. Espero que não ter saído muito do tempo, viu? Obrigada. Obrigada, Célia. Seu resgate é de muito valor. Pode passar o tempo aí necessário que a gente estava aqui acompanhando feliz. Eu vou chamar agora o Fernando Minto, que ele vai falar um pouco sobre esse aspecto político e social da arquitetura e construção com terra. Eu vou parar o seu compartilhamento, Célia. Sim, eu quero parar aqui também. Eu parei aqui. Deixa eu só achar. Ele está aqui. Deixa eu só desbloquear o áudio dele aqui. Ele estava com problema de conexão, então não sei se ele consegue. Tá. Fernando? Oi. Tá aí, né? Ótimo. Oi, alô, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu vou passar a palavra para você. Tá, bom. Então, boa noite para todo mundo. Também quero agradecer bastante essa oportunidade, essa possibilidade de fazer essa conversa, né, na qual a gente foi convidado, e queria celebrar, junto com todo mundo, essa iniciativa, né, dessas conversas que espero agora sejam permanentes, né, que sempre faça atividades como essa, porque elas são importantíssimas para a consolidação, principalmente para trocas, né, desses saberes, então, né, da arquitetura e construção com terra. Bom, cabe a mim hoje falar, né, tem um título aqui, né, o uso da terra em vivenda popular, população e poder público, ou seja, a partir desse imbricamento, né, ou desse duplo, um agencia para o outro, enquanto este acaba sendo subsídio daquele primeiro, né, então, população e poder público, a gente vai tentar aqui, numa conversa rápida, né, afinal, temos 10 minutos, colocar quais são as questões, né, que são relevantes na constituição, então, das possibilidades e das perspectivas da terra protagonizar, então, aí, o papel de matéria-prima ou técnica para essa produção, né, da habitação, da casa popular. Bom, eu vou aproveitar aqui a cadência das falas, né, então eu pego carona em muito do que foi falado, não por acaso, né, foi pensado assim, para poder fazer, então, esses paralelos e construir algumas questões para a gente poder discutir no debate. Bom, se a gente pensar em produção da casa popular, a gente vai ver que antes de existirem as políticas públicas, né, política pública para aprovisionamento habitacional é nova, né, é uma coisa nova, é uma coisa de 100 anos. Né? A primeira política pública para provisão habitacional, né, de 1901, na Holanda. A gente aqui começa um pouco depois, algumas décadas depois, né, a partir dos anos 40, com a fundação da Casa Popular. Todavia,
se a gente pensar antes dessas políticas públicas, a gente vai ver que a produção dessa casa popular, ela se dava através, então, da autoprodução. A autoprodução, além da autoconstrução, ou seja, produzia-se todas as bases materiais e organização do trabalho necessários para esse provisionamento a partir das próprias, dos próprios recursos. E quando isso acontecia, quando ainda não havia produção para mercado, por exemplo, essa autoprodução contava com casas de terra. Era um saber constituído, então não vou discorrer sobre isso, porque o Marco já o fez aqui com maestria, Então, assim, o fato de existir essa arquitetura vernacular contribui para o nosso entendimento de uma, então, muito frequente produção dessa casa de terra antes das políticas públicas. Era um saber, e esse saber estava ligado justamente ao território. Eu sei aquilo que me pertence, eu pertenço às coisas com as quais eu pratico e desenvolvo a minha própria vida. Mas então por que hoje em dia a terra deixa de ganhar esse protagonismo? Bom, teve uma quebra, teve uma ruptura. De novo, então, não vou chover no molhado. Célia, Marco e Rosana já falaram aqui. Finais do século XIX, início do século XX, esse conhecimento começa a ceder lugar a outras técnicas, a outros materiais. E essas técnicas e materiais passam a exercer uma certa hegemonia, ou seja, por diversos motivos, existe uma grande bibliografia, uma vasta bibliografia, que já discutiu muito sobre esse assunto, nos anos 80 e nos anos 90, autores como Paulo César Xavier, Carlos Lemos, argumentam, então, que a colocação dessas técnicas como uma possibilidade de uma construção pungente que poderia formar um grande mercado da construção, e chegando então a essa hegemonia, acabam por sufocar as técnicas tradicionais, acaba por apagar ou invisibilizar essa pré-existência que era centenária, muito, muito antiga. Quando elas chegam ao Brasil, como relata a Rosana, elas já são absolutamente avoengas, porque elas já têm muita tradição, trazidas pelos povos que ocuparam aqui o nosso litoral. E a partir daí, é uma bola de neve. Esse conhecimento começa a parar de circular, então não circula o conhecimento, o pai não ensina mais para o filho. A indústria que se desenvolve com e pela lógica hegemônica, e as tradicionais declinam com isso, ou seja, retroalimenta-se, então, esse declínio. A partir disso, desse declínio, então, constrói-se, como disse a Célia, uma questão aqui simbólica, que atribui à Terra desvantagens que muitas vezes ela não tem. Acaba se caindo, velho, a casa de terra é ruim, casa de pau a pique dá barbeiro, casa de terra com água derrete, por aí vai, fruto então dessa involução histórica, dessa importância da construção com terra. Então, essa construção com terra, como um todo, para além das políticas públicas, passa a ser encarada como algo a ser evitado, chega ao ponto de talvez todos os colegas aqui que tenham estudado na escola nos anos 70, como eu, nos anos 70 e 80, devem ter ouvido nos livros da escola, como prevenir doenças. Uma das coisas que estava escrito ali era não construir casas de pau a pique. Então, ao invés de dizer construir as suas casas de modo não precário, não ter
fissuras, etc. Bom, essa então é uma questão que já foi sendo aqui comentada e discutida, mas a gente quer entrar aqui numa outra questão que é, mas e as políticas públicas, né? Como se dá então essa troca entre Estado, né, e pessoas que precisam de casa, né? Aqueles 8 milhões de demandatários, como diz a série aí, né? 1 milhão para né, para mais ou para menos, né? Mas sempre um monte de gente. Bom, para isso há que se entender o significado, né? O que significa esse provisionamento habitacional através de políticas públicas. Bom, a reprodução da vida e do trabalho, né, e da vida desse trabalhador ou da trabalhadora passa por algumas necessidades. Quais são elas? Alimentação, locomoção, saneamento, né, viabilizar o próprio trabalho, a educação, né, a comunicação, tudo que a gente faz para reproduzir a vida. Entre elas, a moradia. Agora, na incapacidade de algumas dessas trabalhadoras, desses trabalhadores promoverem, né, ou proverem as próprias condições de reprodução da vida, é que se dá, então, a necessidade de se construírem planos e projetos para superar essa falta, né, que são, então, as políticas públicas de provisionamento. Então, desde os anos 40 que vem se criando, né? Antes disso, a provisão era feita através da iniciativa privada, mas é a partir dos anos 40 que vão aparecendo várias iniciativas, né, para essa produção de casa, né, desde os institutos de pensão. Mas o que move essa política pública, né, para além desses desejos e necessidades dessa classe que não consegue, então, provisionar com os próprios recursos dessa classe? Essas políticas, elas representam, em grande parte, uma importante política anticíclica, né, de investimento de capital. Que é isso aí? Vamos tentar irrigar vários setores da economia com políticas públicas. Uma muito boa para isso é a indústria da construção civil, injetar, né, recursos na indústria da construção civil, né? Portanto, táticas como essa, e a gente pode visitar quase praticamente todas as políticas públicas assim, de escala que aconteceram no Brasil, e nós vamos ver que, na maioria das vezes, era muito claro, né? Isso é textual, né? Em qualquer uma dessas políticas públicas. Não estou fazendo uma interpretação, está escrito. Então, assim, uma política dessa natureza dificilmente faz com que a construção possa educar, né? Ou que possa recuperar a tradição e a memória. Houveram, sim, tentativas, né? Inclusive desse resgate de memória e dessa ligação, então, da produção para com o que há de tradicional, o que há de mais vernacular, né? Várias dessas políticas públicas, até mesmo seminários, né? O Seminário Nacional de Habitação previa isso, né? Ficou conhecido como Quitandinha, né? O Seminário Nacional de Habitação já previa que, para além das pesquisas tecnológicas, para além da assessoria técnica, que se fizesse um mapeamento, né, da regionalidade brasileira e das técnicas tradicionais desses lugares para que se pudesse fazer esse resgate. Então, houve tentativas, houve iniciativas, né? A Célia citou alguns exemplos, né? O Cajueiro Seco, em 1962, né? Com o Miguel Arraes, lá em Recife, Pernambuco. Quem quiser conhecer, inclusive, um pouco mais dessa experiência, eu indico o livro do Diego Beja Souza, Reconstruindo o Cajueiro Seco. Fala de um projeto que considera as necessidades específicas das famílias e retoma um conhecimento pregresso, né? Para além da pré-fabricação, super importante, como a Célia falou, né? Para além do fato de estar usando a terra, o pau a pique, tinha também ali presente um fator importantíssimo que era o projeto participativo, construindo junto, né? Então, após, né, esse exemplo paradigmático, né, existem outras que a Célia citou. Então, entre 75 e 85, o BNH promove, então,
a partir de pesquisas. Então, essa produção de painéis monolíticos, né, de solo-cimento, casas com BTC, né, através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, pelo IPT. Então, vários conjuntos, né, várias experiências são produzidas nessa área, né? O projeto Manguezal, em Camaçari, na Bahia, né, contou com 50 casas, né, desses modelos. Em Alagoas, a gente teve 100 casas, né? Em Guaianazes, mais 20 casas. Para além disso, depois, nos anos 80, a gente tem um exemplo também muito interessante, que é o projeto Favelas da USP, a construção de casas em PVC, e por que não citar, né, a Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema, que foi construída nos anos 2000 toda em terra, que tinha como objetivo provocar, né, nos participantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra essa potência, né, da construção por terra como produção habitacional para quem habita no campo. Bom, como encarar hoje, e eu vou caminhando aqui para as questões, como encarar hoje essa questão? Bom, temos que pensar na provisão habitacional pelo Estado como algo que não foge de uma gestão de recursos, né, e que sempre vai ser um processo de decisão de como gastar o dinheiro e como organizar o trabalho. Então, a partir dessa premissa, a gente pode gastar de várias maneiras diferentes e organizar o trabalho de vários modos, né? Mas que para isso, para que a gente possa caminhar para uma produção habitacional interna, a gente vai ter que continuar batalhando algumas questões. Uma, fomentar e promover pesquisa para o desenvolvimento de técnica, né? Isso também já estava previsto lá no Tandinha, não é nada novo, né? Criar mais laboratórios e centros de excelência pelo Brasil. Criar mais centro de estudo e pesquisa. Fomentar o debate, tornar público todas essas experiências, cabe a nós, né? Já estamos fazendo muito artigo. Temos que oferecer assistência técnica, mas, para além disso, temos que produzir mais assessoria técnica. Então, para além do pontual e do casual, né, a gente pode, sim, atender grupos e nesses grupos constituir, então, novos saberes a partir de novas práticas. Continuar a constituição das normas, trabalho também já iniciado. Temos que, para além de tudo, entrar no campo simbólico. Então, devemos inserir nas narrativas que compõem a legitimação das tomadas de decisão técnica outras agendas, para além das que imperam hoje. Então, se hoje a gente está falando de produtivismo, se a gente está falando de grupos, estamos falando de política encíclica, vamos ter que falar de outras coisas, vamos ter que falar de território, vamos ter que falar de natureza, vamos ter que falar de povos originários e como tudo isso cria a sua ligação com o território. Porque, afinal, pego aqui carona, né, na fala do nosso querido Marco Antônio Pinheiro, a tradição e a memória, veja bem, elas são pontos fundantes para que se garanta a coesão social. Coesão social que é um forte instrumento de resistência, né? Para além das questões econômicas, para além das questões ambientais, a tradição e a memória são pontos fundamentais para que se garanta a coesão social, que é um forte instrumento de resistência política. Eu estou vendo aqui meu tempo e vi que chegou, bate o sininho aqui. Eu ia falar de duas experiências aqui no Rio, mas eu não vou então comentá-las, só vou citá-las, né? Que é uma em Caxias, Duque de Caxias, com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, quando o próprio grupo constrói uma fábrica experimental e lá nós estamos produzindo casa para poder entender a terra e depois sim fazer os projetos de financiamento público. Então essa produção hoje é com recurso próprio. E uma experiência em Macaé, com o MST, que é repensar o fazer no campo e o papel da moradia campesina e o papel da terra como possibilidade de autonomia para essa moradia campesina, ou seja,
a importância de se pensar a terra para quem habita o campo e tem esse material em abundância e, portanto, um caminho para a autonomia, né? Jaque, obrigado pelo convite, já que na pessoa da coordenadora, mas toda a rede, agradeço toda a rede, na figura da Jaque, pelo convite, e vou adorar esse debate que por vir. Obrigada, Minto. Eu acho que esse tema só por si daria um outro evento, né? Um webinário próprio. Difícil falar disso em 15 minutos, mas eu acho que você deu uma boa resumida aí e inclua aí nos exemplos que você deu o caso do CEPET Araju, em São Paulo, que teve uma experiência super interessante aí também a ser analisada com a arquitetura de terra em assentamento rural. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, vou convidar a Ana. Deixa eu abrir aqui seu microfone. Só um minuto, Ana. Obrigada, Minto. Então, Ana, para a gente finalizar, agora você tem os seus 10 minutos e depois a gente vai abrir o debate. Então, peço aí quem tiver alguma questão, né, relacionada ao tema, não só sobre o que está sendo falado, mas sobre essa trajetória, alguma dúvida que tem, pode enviar no chat que a gente vai fazer essas perguntas. Oi. Tanto preparo, eu tô com a minha apresentação tá travada. Você pode abrir 10 minutos para perguntas enquanto eu reinicio o meu PowerPoint? Pode ser? Pode. E eu te mando uma mensagem quando eu tiver. Ele tá totalmente travado, ele não anda, ele fica só no slide. Tá, tudo bem. Pode ser? Uhum. Então, nós vamos começar. Por nada. Eu vou, então, iniciar aqui essa rodada de perguntas. Eu vou abrir o microfone, então, de todos os convidados. Só um minuto. Eu vou pedir para os convidados abrirem o microfone.